Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Chuta para Canto. Arrancou finalmente a nossa liga e que primeira jornada nós tivemos. Foi um fim de semana de emoções fortes e muitos pontos deixados pelo caminho. No sábado, o Sporting empatou 2-2 na Reboleira contra a Estrela da Amadora. No domingo à tarde, o Porto somou os 3 pontos com uma vitória por 2-0 frente ao Alverca e, a fechar a noite, o Benfica cedeu um empate de 2-2 na Luz contra o Académico de Viseu. Como sempre, estou aqui para lançar as perguntas para a mesa e o Pedro para nos trazer a análise detalhada a este arranque de campeonato e às novidades do mercado. Vamos começar pelo Porto. Este Porto foi um Porto à imagem da época passada, Pedro? Creio que sim. Este Porto foi um Porto à imagem do, do meio da época passada, por assim dizer. Ahm, Quando o Porto esteve mais em baixo, não houve aquela pressão alta. O Porto até que começou bem, mas depois, à medida que o jogo foi alastrando, foi perdendo alguma fluidez na circulação. Também não ajudou o Alberca ter ido ao Dragão e não ir só para defender. O Alberca quis disputar o jogo, quis mostrar que também queria ganhar, também queria os 3 pontos e criou várias situações de golo. Há uma altura a acabar a primeira parte que o Porto não estava a conseguir recuperar a bola, então teve de recuar a equipa toda para o seu meio campo e o Alberca estava a pressionar o Porto. Acho que o Porto não está na melhor forma. Farioli até refere isso no final do jogo, que nesta altura é difícil ter os jogadores na melhor forma. Mas foi um Porto que, quando teve as oportunidades, foi eficaz. Neste caso, os 2 penaltis, conseguiu-os marcar. Teve um Diogo Costa em grande nível, que fez grandes defesas, estou-me a lembrar de 2 ou 3, e é nestas alturas que faz sentido ter e que faz a diferença ter um guarda-redes de elite como é Diogo Costa. Em jogos destes que o Porto sofreu um bocadinho porque o Alberca atacou mais, o Porto não atacou tanto como costuma fazer, Diogo Costa esteve intransponível na baliza. Foi ali um muro final que parava as bolas todas, e isso foi extremamente importante nesta vitória do Porto. E primeira jornada, mais os primeiros 3 pontos do campeonato. Sim, tendo em conta as estatísticas, realmente o Diogo Costa foi muito importante, pois tendo em conta os remates. Sim, nas estatísticas, creio que o Alberca no final do jogo tinha mais remates Pelo do menos que o mais um, Porto. creio que sim. Enquadrados acho que estava quase igual, mas remates no total feitos, o Alberca tinha um bocadinho mais que o Porto, o que foi de admirar. Alguma questão relacionada com os avançados que o Porto, neste caso, não tem? Pois, é verdade, André Silva lesionou-se Ora, nem mais. e neste momento Samu está lesionado e Previsão para novembro voltar, não é? previsão, segundo André Vilas Boas, para novembro, e neste momento há Denis Gul. Não se sabe se também está para sair ou não, se fica ou se sai. Neste momento o Porto precisa de um avançado. Creio que mesmo que Denis Gul fique, acho que não é o avançado que o Porto precisa. Acho que o Porto precisa de um outro tipo de avançado. Fala-se outra vez de Santiago Jiménez. O Porto ainda está em negociações. O Farioli está interessado no jogador. Vamos esperar para ver o que é que acontece nos próximos dias no Estádio do Dragão. Tanto o Sporting como o Benfica cederam pontos no arranque do campeonato, ambos com empates a 2 bolas. Qual foi a diferença principal nestes 2 resultados? Bem, vamos começar pelo jogo do Sporting. A nível de controle do jogo, o Sporting teve mais posse, mas teve alguma dificuldade em gerir a vantagem. O ataque foi pausado, teve pouca largura
e teve dificuldades contra uma equipa com bloco baixo. E isso notou-se na origem dos golos. Os golos do Estrela foram transições rápidas e houve uma descompensação nas costas da defesa. Foi uma exibição cinzenta por parte do Sporting. Acho que o próprio Rui Borges fala disso. Faltou alguma agressividade e ritmo. No lado do Benfica, o Benfica teve um domínio total do jogo. Acho que atacou por completo do início ao fim o Académico de Viseu. Falhou oportunidades incríveis. Acho que teve 3 bolas nos ferros, que é algo que num jogo normal não deveria acontecer, por assim dizer. Mas o Benfica atacou, teve um ataque avassalador, não concretizou as oportunidades que teve. Acho que foi muito por aí. Só conseguiu marcar 2 golos e depois teve 2 erros fulcrais na defesa em bolas paradas. Foi a passividade dos centrais em cortar a bola e na marcação dos jogadores que marcaram o golo do Académico de Viseu. Mas o Benfica massacrou o jogo na Luz. Outro ponto positivo para o Académico de Viseu foi o guarda-redes Everton. Fez excelentes defesas, também impediu alguns golos. Portanto, de um lado destaco a passividade do Sporting e até a falta de atitude e ritmo, por assim dizer, e do outro lado um Benfica que atacou, mas não conseguiu concretizar as oportunidades que teve, e em 2 erros defensivos o Académico de Viseu aproveitou e marcou o gol. Ao olharmos para estes resultados todos, qual foi para ti o resultado mais surpreendente da jornada? Para mim o resultado mais surpreendente, eu diria que foi o Sporting Estrela da Amadora. Neste caso, Estrela da Amadora Sporting. Não estava à espera que o Sporting depois de estar a ganhar 2-0 se deixasse empatar. Para mim foi surpreendente. Diria se calhar até mesmo o resultado do Benfica. O Benfica com o ritmo avassalador com que entrou e com o domínio que teve, em 2 erros defensivos, deita tudo a perder. Acho que esses 2 resultados são os 2 mais surpreendentes. Não se estava a contar, pelo menos eu não estava a contar, e neste momento deixa o Porto no primeiro lugar. Tudo bem, é só uma jornada, mas deixa o Porto em primeiro lugar já com 2 pontos de vantagem. Mas o Porto é que arrancou em primeiro. O Porto arrancou em primeiro, sim. O que é curioso, porque a maioria das pessoas não considerava que seria o Porto para arrancar em primeiro. E para fechar a análise aos jogos, na tua opinião, quem foram os MVP de cada jogo? Bem, vamos começar pelo Benfica. O Benfica vai ser um jogador repetido. Já de quinta-feira eu já o tinha dito. Para mim, o MVP deste jogo com o Académico de Viseu é Prestiani. Fez outra vez uma exibição monstruosa. Outra vez a Pulga Saltitona. Outra vez a Pulga Saltitona, que marcou, assistiu, mandou bolas aos ferros, fez jogadas individuais incríveis. Para mim, Prestiani é sem dúvida o homem do jogo. No Porto, estou dividido entre Diogo Costa, com as suas defesas monumentais, que salvou ali alguns golos do Porto sofrer, e outro André Silva. André Silva sofreu 2 penaltis e foi preponderante no ataque do Porto. Esteve muito ativo no ataque.
Do lado de Sporting, o meu destaque para o homem do jogo para mim é Rodrigo Salazar. Marcou um golo, fez uma assistência. Acho que foi o único que eu via alguma atitude ali naquele jogo e quis levar a equipa para a frente. Análise aos jogos feita, mas o futebol não se joga só dentro do relevado. O mercado continua ao rubro e temos novidades bem fresquinhas a sair do forno. Pedro, o que é que se passa nos bastidores dos clubes? Que movimentações e novidades é que temos no mercado de transferências? Neste caso, fresquinhas a sair do frigorífico. Sim. Bem, vamos começar pela grande notícia de ontem, que hoje continua. A Roma está interessada em Rodrigo Mora. Foi feita uma primeira oferta de 25 milhões, que o Porto rejeitou aprontadamente. O Porto quer 50 milhões para deixar sair Mora. A Roma, segundo os rumores, fez mais de 3 propostas. Está aqui à procura de soluções, porque a Roma está muito interessada em levar Rodrigo Mora e apresentou mais 3 opções. A primeira, um empréstimo de 8 milhões, mais a opção de compra de 42 milhões. A segunda opção, 25 milhões esta temporada, mais 25 milhões na próxima. E a terceira opção seria 25 milhões, mais 50% do valor numa futura venda. Em paralelo com esta proposta da Roma está o Galatasaray da Turquia, que também está interessado em Mora e olha atentamente a estas negociações para ver se consegue agir, o Galatasaray também está muito interessado em Mora. Se calhar nos próximos dias também vai apresentar uma proposta. O Porto, segundo o Fabrício Romano, o Porto está em negociações abertas com a Roma. Vamos ver o que é que acontece nestes próximos dias. Passando ao Benfica, o Benfica resolveu um dossiê. Ivanovic, que não tinha espaço no plantel, que o Benfica comprou a época passada por 22 milhões, arranjou um clube, vai por empréstimo para o Lens, da Liga Francesa. Ivanovic tinha vários interessados, o City de Inglaterra, a Lazio de Itália e o Betis de Espanha. Acabou por escolher o Lens por um motivo. O Lens vai jogar esta época a Liga dos Campeões e isso pesou na decisão de Ivanovic. Quer continuar a jogar no nível alto e é o sonho de qualquer jogador jogar a Liga dos Campeões e isso pesou na sua decisão. Passando para o lado do leonino, nós tínhamos falado de Diomande, que as negociações andavam tremidas, que até podia cair. Diomande esteve no jogo do Sporting, mas esteve no banco, não foi utilizado. O Nottingham parece que vai pagar os 40 milhões que o Sporting quer e ainda não se sabe se o Sporting vai ficar com alguma percentagem de passe numa futura compra, mas parece que o negócio se vai fazer. Diomande já está em Inglaterra para fazer os exames médicos. Diomande, que é um desejo antigo do treinador do Nottingham, Olivier Glasner, quando treinava o Crystal Palace já queria Diomande lá e parece que finalmente o vai conseguir. Para acabar, nós que a semana passada falámos tanto de Pavlidis, uma boa notícia para os adeptos benfiquistas, parece. O Fenerbahçe vai assinar com Romelu Lukaku, experiente avançado do Nápoles, e parece que vai deixar Pavlidis em paz. O Fenerbahçe vai assinar vai contratar Lukaku por 10 milhões de euros ao Nápoles e parece-me boas notícias para o Benfica, pelo menos eu acho. Contratando Lukaku, Pavlidis pode ficar descansado na Luz e os adeptos podem respirar de alívio. Parece-me uma boa notícia.
E assim chegamos ao fim de mais um Chuta para Canto. O campeonato promete dar-nos muito que falar e nós vamos continuar aqui semana a semana para acompanhar tudo ao detalhe. Muito obrigada por estarem desse lado a ouvir-nos. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto e comentar lá em baixo com as vossas opiniões sobre esta primeira jornada. Um abraço a todos, boa semana e até ao próximo episódio.